Já parou para pensar como a ansiedade às vezes cresce porque a gente esquece de olhar para trás? A vida corre, os dias voam, e a gente foca tanto no que falta que esquece o que já tem. Deus quer te falar sobre isso hoje. Em Filipenses 4:6, ele diz: "Não ande ansioso por nada, mas em tudo, com oração e gratidão, apresente seus pedidos a Ele." A falta de gratidão abre a porta para a ansiedade. Mas quando você ora e agradece pelo que Deus já fez, e até declara o que Ele ainda vai fazer, algo muda dentro de você. É como acender uma luz no escuro. E tem mais. Em Gênesis 3, a ansiedade entrou no mundo porque Eva deu ouvidos à voz errada. Então, cuidado com quem você escuta, porque às vezes o problema já está resolvido, mas você só vê quando se acalma. Vamos imaginar o seu Pedro, um motorista de ônibus de 55 anos. Ele trabalhava na mesma linha há décadas. Conhecia cada rua, cada passageiro. Mas um dia o ônibus quebrou e ele ficou sem serviço por semanas. As contas chegando, o conserto demorando, e Pedro começou a ouvir as vozes erradas. Um colega disse: "Isso não tem jeito, você vai ficar na pior." A esposa, preocupada, falava: "E agora, Pedro?" A mente dele virou um campo de batalha. Mas numa manhã, ele resolveu parar. Sentou no quintal com um café na mão e começou a conversar com Deus. "Obrigado, Senhor, porque até hoje o Senhor me sustentou. Obrigado pela minha saúde, pela minha família. Eu sei que o Senhor vai abrir uma porta." Ele agradeceu pelo passado e declarou fé para o futuro. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, uma empresa chamou ele para dirigir um fretado. O ônibus voltou melhor que antes e Pedro percebeu. A solução já estava a caminho, mas a ansiedade o cegava. Pensa na sua vida agora. Quantas vezes você já passou por algo que parecia o fim, mas não foi? Talvez um aperto financeiro, uma briga em casa, um susto com a saúde. E aqui você tá, de pé. Isso é Deus cuidando de você. Mas a gente esquece rápido, né? A ansiedade vem quando a gente para de contar as bênçãos e começa a contar os problemas. Experimenta fazer como o seu Pedro. Pega um momento hoje, nem que seja 5 minutos, e agradece. Pode ser por algo grande, como um filho que cresceu bem, ou pequeno, como o cheiro da chuva. Depois, fala com Deus sobre o que te preocupa e entrega nas mãos dele. "Senhor, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor vai resolver." Isso é oração com gratidão, e ela afasta o medo. Olha por outro ângulo. Às vezes, a gente escuta vozes que não ajudam, um amigo que só reclama, uma notícia que só assusta, até nossa própria cabeça dizendo: "Você não vai dar conta." Foi assim com Eva no jardim. A serpente sussurrou, ela escutou e a paz virou caos. Hoje, quem você está deixando falar mais alto? Se for o medo, ele vai te puxar para baixo. Mas se for Deus, ele te levanta. Pergunte: o que Jesus faria agora? Ele orava, confiava, seguia em frente. Quando você ouve a voz dele, na Bíblia, no silêncio, num conselho sábio, a ansiedade perde o volume. E tem coisa que já está resolvida, sabia? Aquele problema que te tira o sono, Deus já está mexendo os pauzinhos, só que você só enxerga quando acalma o coração. E tem mais. A gratidão é como um remédio que a gente esquece de tomar. Quando você agradece, você lembra que o Deus que te ajudou ontem não mudou. Ele continua fazendo. Lembra daquela vez que você achou que não ia pagar uma conta, mas o dinheiro apareceu? Ou quando um médico disse que era grave, mas depois veio a boa notícia? Isso é Deus. Então, por que duvidar agora? A história do seu Pedro mostra isso. Ele parou de ouvir o "e se" do medo e começou a ouvir o "eu sei" da fé. E você pode fazer o mesmo.
Antes de dormir, agradeça por 3 coisas do dia. Pode ser o pão na mesa, um abraço que recebeu, ou só o fato de ter força para lutar. Depois declare: Deus, o Senhor vai cuidar do amanhã. É simples, mas muda tudo. Agora eu quero te convidar para algo especial. Se essa mensagem está falando ao seu coração, inscreva-se no nosso canal. Lá tem mais vídeos assim para te ajudar a viver com mais paz e menos ansiedade. E deixa uma mensagem para a gente. O que Deus já fez por você que você nunca vai esquecer. Sua história pode inspirar alguém. Antes de ir, pensa nisso. Qual voz você vai escolher ouvir hoje? A do medo ou a de Deus? A gente quer saber sua resposta, porque você não está sozinho nessa caminhada. Então é assim. Agradeça, ore, confie. Cuide de quem você escuta, porque a voz certa te leva para a paz. O Deus que já fez coisas grandes na sua vida não parou. Ele está contigo, e o melhor ainda vem. Calma o coração e veja. Às vezes a vida parece um mar agitado, não é? Você está no barco, tentando remar, mas as ondas da ansiedade vêm fortes, balançando tudo. O que vai acontecer amanhã? E se der errado? E se eu não conseguir? Esses pensamentos são como nuvens escuras que tomam conta da sua mente. Mas Deus tem algo a te dizer sobre isso. Algo que está escrito em Filipenses 4:8. Ele te chama para encher sua mente só com o que traz vida e esperança. Sabe por quê? Porque quando você foca apenas nas possibilidades negativas, é como se jogasse lenha numa fogueira que já está queimando seu coração. Mas com Jesus, não existem possibilidades negativas. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E com ele no barco, o mar sempre se acalma. Vamos imaginar uma mulher chamada Maria, 52 anos, mãe de 2 filhos crescidos. Ela trabalhava como costureira, mas ultimamente as encomendas estavam poucas. O aluguel atrasou, o mercado estava caro, e ela começou a ficar acordada à noite, pensando em tudo que podia dar errado. Se eu não pagar as contas? E se meus filhos precisarem de mim e eu não tiver nada para dar? A mente dela era um carrossel, girando sem parar nas coisas ruins. Até que um dia, cansada de tanto sofrer por dentro, Maria pegou um caderno velho e começou a escrever o que era bom na vida dela. Ela anotou: tenho saúde, meus filhos estão bem, já passei por coisas difíceis antes e Deus me ajudou. De repente, o peso diminuiu. Ela leu Filipenses 4:8 e entendeu: preciso pensar no que é verdadeiro, no que é bom, no que me dá esperança. Aos poucos, Maria mudou o jeito de olhar as coisas. Uma vizinha pediu um conserto na roupa, depois outra, e o trabalho voltou. Mas o maior milagre foi a paz que ela encontrou antes mesmo de tudo se resolver. Pensa na sua vida agora. O que você tem colocado na sua mente? Às vezes a gente liga a televisão e só vê notícia ruim, ou escuta alguém dizendo que o mundo está perdido. Isso entra na cabeça e vira um veneno silencioso. Mas Deus te deu um filtro melhor. Ele te diz: olha para o que é justo, puro, amável, olha para mim. Talvez você esteja preocupado com algo hoje, uma decisão grande, um problema na família, uma dor que não explica. Experimenta fazer como Maria. Pega um instante do seu dia e pensa em 3 coisas boas que Deus já fez por você. Pode ser simples: o café quentinho de manhã, o sorriso de alguém que você ama, o fato de você estar aqui, vivo, lendo isso. Quando você faz isso, a ansiedade perde força, porque a esperança começa a crescer. Agora, vamos olhar por outro lado. A mente é como um jardim. O que você planta ali cresce. Se você fica regando as sementes do medo, e se eu falhar? E se for tarde demais?
Elas viram árvores grandes que bloqueiam a luz, mas se você planta sementes de confiança, de gratidão, de fé, o jardim fica cheio de flores. Jesus diz que ele veio para te dar vida em abundância, não para te deixar afogado em preocupação. Então, quando aquele pensamento ruim vier, pergunte: isso me traz vida? Isso me leva para perto de Jesus? Se a resposta for não, jogue fora. Substitua por algo que te lembre quem ele é. Por exemplo, lembra daquela vez que você achou que não ia dar conta, mas deu? Foi ele te carregando. E tem mais uma coisa para pensar. A gente vive numa correria danada, né? Trabalho, casa, compromissos. Às vezes, a ansiedade aparece porque a gente quer controlar tudo, prever tudo. Mas Deus não te pediu para ser o capitão do barco. Ele é. Lembra da história de Jesus acalmando a tempestade? Os discípulos estavam apavorados, achando que iam afundar, mas ele só disse: aquietai-vos. E o mar obedeceu. Hoje, ele está falando isso para você. Não precisa ter medo das ondas, porque ele está no comando. Então, da próxima vez que a mente quiser correr para as coisas ruins, para um pouco. Respira. Pensa no que é bom, no que é verdadeiro. Pode ser uma memória feliz, uma promessa de Deus, ou até o fato de que Ele nunca te deixou na mão. Com Jesus, o futuro não é uma ameaça, é uma aventura. Então é assim. Enche sua mente de esperança como quem enche uma casa de luz. A ansiedade quer te fazer olhar para o buraco, mas Deus te chama para olhar para a ponte. Maria, a costureira, aprendeu isso. Ela parou de imaginar o pior e começou a confiar no melhor. E você? O que você vai escolher hoje? Quando o dia acabar, tenta deitar a cabeça no travesseiro pensando: eu tenho Jesus e com Ele não tem derrota. É simples, mas é poderoso. E a paz vem devagarinho, como um rio que corre calmo. Imagine um dia comum na sua vida. Você acorda, o sol está brilhando lá fora, mas dentro de você parece que uma tempestade está se formando. O peito aperta, a mente não para de girar com preocupações. As contas, o trabalho, a saúde, o futuro dos filhos, ou até aquele problema que você nem sabe como resolver. É como se a ansiedade fosse uma visita indesejada que bate à sua porta e entra sem pedir licença. Já sentiu isso? Eu sei que sim, porque todos nós, em algum momento, enfrentamos esse vento forte que tenta nos derrubar. Mas olha só o que Deus quer te dizer hoje. Quando essa sensação tentar dominar seu coração, pare um instante e lembre-se do que ele prometeu. Em Romanos 8:28 está escrito que tudo coopera para o bem de quem ama Jesus. Tudo, até o que parece ruim, até o que veio para te fazer tropeçar, Deus pega e transforma em algo que vai te levantar. Pense numa história simples. Era uma vez um homem chamado João, um carpinteiro de 50 anos como você. Ele vivia numa cidade pequena, trabalhava duro, mas um dia perdeu o emprego. A fábrica fechou e ele ficou sem chão. A ansiedade veio como um ladrão, roubando o sono dele. João pensava: como vou sustentar minha família? O que vai ser de mim? Ele andava de um lado para o outro, as mãos suando, o coração acelerado. Mas aí, numa noite silenciosa, João resolveu conversar com Deus. Ele abriu a Bíblia e leu essa promessa: tudo coopera para o bem. Ele não entendeu na hora, mas decidiu confiar. Sabe o que aconteceu? Dias depois, um amigo chamou João para ajudar num concerto. O trabalho foi tão bem feito que o amigo indicou ele para outros. Logo, João tinha mais serviço do que nunca. O que era para derrubar virou vitória. Deus usou até a perda para honrar a fé dele. Agora, pensa na sua vida. Talvez você esteja enfrentando um momento assim, em que tudo parece dar errado. Mas e se Deus estiver costurando algo maior para você? E se essa dificuldade for só um pedaço de madeira bruta
que ele vai esculpir para virar algo bonito. Esforça-te, tenha coragem, como a Bíblia diz. Não é fácil, eu sei. Às vezes a gente quer resolver tudo na hora, mas Deus trabalha no tempo certo. Ele não te abandona no meio da tempestade. Ele te guia para sair dela. Quando a ansiedade bater, respira fundo e lembra: eu tenho Jesus no coração, e ele já prometeu que vai dar um jeito. Olha de outro ângulo. A ansiedade é como um rádio mal sintonizado, só chiado, sem música. Ela te faz ouvir um barulho que não explica nada. Mas a promessa de Deus é a frequência certa, aquela que traz paz. Você já parou para pensar que até as coisas ruins que passaram na sua vida lá atrás acabaram te ensinando algo? Aquela vez que você achou que não ia aguentar, mas aguentou. Aquela porta que fechou, mas abriu outra melhor. Deus estava lá juntando os pedaços. Então, quando o medo vier, não lute sozinho. Fala com Ele. Senhor, me ajuda a ver o que o Senhor vê. Ele vai te mostrar que o plano dele é maior que o seu problema. E tem mais. Às vezes, a gente acha que precisa carregar o mundo nas costas, como se fosse nossa responsabilidade consertar tudo. Mas Deus não te chamou para ser o herói da história. Ele é o herói. Você só precisa confiar e dar um passo de cada vez. Lembra de João, o carpinteiro? Ele não resolveu tudo num dia. Foi um conserto aqui, um cliente ali, e a vida dele se ajeitou. Com você é igual. A ansiedade quer te fazer correr, mas Deus te chama para caminhar com Ele. Então, da próxima vez que o coração apertar, pega essa promessa de Romanos 8:28 e guarda no bolso da alma. Ela é sua força, seu escudo. Tudo vai cooperar para o seu bem, porque você não está sozinho nessa.